Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar aqueles que nos assistem. Eu estou bastante preocupado, e acho que todos os vereadores, porque quando você apresenta um projeto de lei que, na verdade, serve à população, você padece do tal do vício de inconstitucionalidade. Mas, por outro lado, nós estamos correndo o risco também, nós vereadores, de nós padecermos aí, de sermos questionados juridicamente pela eficiência, né? Você fica, né, numa situação danada. E o que eu quero abordar no dia de hoje aqui, gostaria de chamar a atenção, porque essa reunião que fizeram ontem para tentar abafar essa questão da CPI aqui na cidade de Sorocaba foi uma coisa horrível, a ponto de pedir para os senhores vereadores, que precisam explicar isso, que foi nessa reunião, sair pelas portas do fundo. Como é que se explica isso, pastor Luiz? Pastor Luiz foi o único que teve coragem de sair pela porta da frente? Que negócio é esse? Então, olha, isso está mal. E aí, eu vi a entrevista do prefeito, o prefeito falou que nesse caso de pagar financeira, ele foi determinado. Olha a palavra, determinado. Eu gostaria que o prefeito fosse determinado para ele abrir, por exemplo, e colocar para funcionar os 12 sabe-tudo que está sem funcionamento. O prefeito precisa ser mais determinado para construir as creches necessárias para essa cidade, que o Ministério Público e a Procuradoria é que está em cima dele para fazer um TAC para dar conta das vagas de creche. Precisa ser mais determinado para acabar com as mais de 500 ruas sem asfalto. Precisa ser determinado para acabar com aquela palhaçada na Santa Casa, aonde tem um médico que cuida da ortopedia, que é vereador lá em Iperó, que diz lá em Iperó que vai ser candidato a prefeito lá, e que é o chefão da ortopedia, foi pedir mais dinheiro ontem, lá na reunião do Conselho de Saúde. É um médico aí, tal de Fábio Boa Sorte. O prefeito precisa ser determinado nessa discussão das enchentes, aonde todo mundo sabe que a obra da Marginal não prestou para nada, e nós estamos com um monte de pontos na cidade aí, inundados e precisando fazer algumas obras, e ele gastou mais de 5 milhões de reais lá, sem dar o devido retorno para a população. Ele é tão bonzinho nesse aspecto, por que não pega o dinheiro, paga, por exemplo, o seu Ramírez, que eu acho que não merece mais dinheiro, mas fica o tempo todo lá atrás do dinheiro lá da prefeitura, e o seu Ramírez, se diga-se de passagem, é o representante da Toyota na cidade, viu? Nós vamos começar a falar para a Toyota quem é que é o revendedor dela aqui nessa cidade. Precisa começar a falar. Por que ele não é tão bonzinho? Por que ele não pega o dinheiro que ele deu para a financeira e pagou o terreno lá para o seu Ramírez para dar legalidade lá no Santo André? Agora, ser bonzinho e dizer que é determinado e ainda falar o seguinte: alguns vereadores sempre querem fazer maldades, não vão mudar e estão lá para serem maldosos e nisso não tem o que fazer. Mas a maioria não é assim. Precisa falar o nome, seu prefeito, de quem que é maldoso. É maldoso quem dá dinheiro para financeiro ou deixa o pessoal do Jardim Santo André do jeito que está lá? É maldoso deixar o pessoal que está precisando de fazer regularização fundiária, né, sem adiantar, sem contratar funcionários para fazer isso, ou largar o pessoal, os nossos munícipes na situação que estão? É maldoso deixar o povo sem água do Éden, do Iporanga, e não explicar direito? É maldoso, por exemplo, na audiência pública que o vereador Crespo fez aqui ontem, de fazer a devolução apenas de 1 ano para a população ou de 89 para cá? O prefeito precisa explicar. Agora, acho que a maldade pior que o prefeito fez ontem foi pedir para os vereadores sair pela porta do fundo. E aí eu quero parabenizar o Luiz Santos. Viu, pastor? O senhor foi determinado. O senhor saiu pela porta da frente, né?
e não sei qual que vai ser o posicionamento de Vossa Excelência, mas eu acho, senhores vereadores, o seguinte: se você monta uma CPI, essa CPI, se ela não dá, na realidade, o devido resultado de incriminar esse ou aquele, mas você enfrentou a CPI, você montou a CPI, né? Então, eu acho que tem uns passos aqui na nossa cidade, eu acho, não, tenho certeza que está acontecendo, algumas declarações do senhor prefeito municipal, que ele precisa ser mais determinado, sim, né? Precisa sim, mas em relação a todos esses pontos que eu falei, não do jeito que está querendo fazer, colocar as coisas debaixo do tapete.